de História e a gente vai ver agora, continuar a ver um pouquinho sobre algumas ideologias da era industrial. Agora, especificamente, sobre o socialismo científico. Olha só, o socialismo científico, só para a gente retomar, a gente tem de um lado o socialismo, do outro o capitalismo. Cada um está tentando responder, e aí surge um monte de doutrinas tentando responder a essas mudanças que a era industrial propiciaram, né? Você tem o liberalismo defendendo, apoiando algumas coisas do capitalismo. E você tem o socialismo como alternativa. Primeiro você tem o momento do socialismo utópico, aquele socialismo, né, que pensa um modelo um pouco afastado da realidade, que não tá, né, que é acusado de trabalhar no modelo ideal sem olhar muito para o que de fato está acontecendo e como poderia ser mudado. Socialismo científico, o nome está dizendo, quando fala científico, está querendo dizer que está mais preocupado com evidências, com estudos, como que aquilo se organiza. É uma proposta revolucionária do proletariado. Você não está mais tentando amenizar as condições de exploração entre patrão e empregado. Não! Você está querendo fazer mesmo uma revolução comandada pelo proletariado. Tá? O grande nome, quando você pensa isso, é Karl Marx. Tanto que assim, essa doutrina, esses ideais, muitas vezes são chamadas de marxismo, porque é o conjunto de ideias pensadas por Marx. Os principais livros, as principais obras dele que inspiram esses movimentos são o Manifesto Comunista e o Capital. Gente, esses livros são obras que são utilizadas até hoje pelos estudantes para entender um pouco uma forma de pensar o funcionamento da sociedade. E é muito importante até hoje para você pensar como o capitalismo se organizaria. O Manifesto Comunista, né, tem uma frase, um espectro da Europa é o espectro do socialismo, dizendo o quê? Botando o socialismo como se fosse uma sombra mesmo que tivesse na Europa, que tivesse prestes a acontecer. Já o Capital, ele se preocupa, é um pouco mais econômico no sentido de tentar entender como que está organizado economicamente, como as relações ali dentro se estão. O Manifesto Comunista é às vezes acusado de ser panfletário, no sentido de que, como se fosse um panfleto, onde você tenta convencer os outros das suas ideias. E o Capital já é visto mesmo como uma obra de análise, de teoria. Junto com Marx tem o Engels, né, que eles escreveram muitas coisas juntas. E do Engels, o princípio é a origem da família, da propriedade privada e do Estado. Essas obras aqui, Marx tem outras também que analisam vários outros momentos que são importantes. Mas essas três aqui são as que, quando a gente pensa em socialismo científico, são as mais lembradas, são onde tem assim, os fundamentos do pensamento. Aqui é a foto do nosso velho e querido Marx, tá? Que inspirou esse marxismo. Aqui, gente, é a capa do Capital, né? Esse Capital é um livro enorme, como eu tô falando, é estudado até hoje e a gente vamos pensar, pegar ponto a ponto, não só o que está no Capital, tá? Mas nos livros dele em geral. Ele tem uma interpretação do materialismo histórico. O que é isso? A gente tem que ir ponto a ponto, porque algumas coisas são sim mais complicadinhas. É uma interpretação socioeconômica da história. Então ele vê a história sempre ligada à economia, né? Ao modo de produção como a economia está se organizando. Então, por exemplo, se você vai falar, tem um modo de produção feudal, vamos pensar dessa forma. Então a história é contada a partir da forma como os homens se organizam economicamente, tá? Isso é o materialismo histórico. Para você compreender a história, você tem que compreender a produção, ou seja, a forma de produção. Como que os homens se organizam para produzir? Como que os homens estão organizados economicamente? Quais as relações que tem nesse processo? E o que é o modo de produção que a gente tanto está falando? O modo de produção é a forma como as sociedades produzem seus meios num determinado período. Em qualquer período da história, né, os homens precisam produzir, né,
precisam o quê? Ter as suas necessidades atendidas. Se você pensa lá no Homem da Pedra, mas ali não tinha produção. Não tinha produção industrial. Mas eles não precisavam de alguma forma se organizar para caçar. Não precisa... Então, assim, quando fala em modo de produção, é no sentido mais amplo. Como que os homens se organizam para conseguir atender às suas necessidades? Então, e os meios de produção são os meios necessários para você produzir. Vamos lá. Dar um exemplo, que é um exemplo super batido, mas que é importante para vocês entenderem. Vamos pensar numa produção de camisetas, tá? Cozinha. O que você precisa para isso? Você precisa de algodão, você precisa de linha, você precisa de máquina, você precisa de botão. Fora isso, você precisa de quê? Você precisa da costureira, não precisa? Você precisa ter um espaço para botar tudo isso. Você tem dinheiro para isso? Bom, eu não tenho. Então, assim, eu que não tenho dinheiro para isso, tá? Eu vendo uma outra coisa. Mas vamos pegar esse movimento, essa linha, tudo isso. Isso são os meios, tá, de produção. A linha, o algodão que vai gerar o tecido, a própria máquina, tudo isso é o quê? São os bens necessários para você produzir alguma coisa. Só que assim, se você pegar a linha, você pegar o algodão, o botão e botar um do lado do outro, eles vão automaticamente virar uma blusa? Não. Por quê? Você precisa da força de trabalho. Você precisa de essa capacidade de trabalhar. É a mão de obra. É a mão de obra agindo em cima dos meios de produção. A relação de produção é a relação entre os donos do meio de produção, ou seja, quem tem dinheiro. Meio de produção é isso que eu falei, é a linha, é a máquina, o algodão, o botão. Então, esse daqui é o meio que você tem para produzir. Você precisa de alguém que tenha dinheiro para ter tudo isso, não é? Então, a relação de produção é a relação entre quem tem esse dinheiro para fazer isso e quem está lá na outra ponta. No meu caso, que eu não tenho isso, mas eu posso, por exemplo, operar uma máquina de costura. Eu não tenho os meios de produção, mas eu tenho o meu corpo, eu tenho a minha força de trabalho. E é isso que eu vendo para o dono dos meios de produção em troca do quê? Em troca de salário, em troca de dinheiro. Então, a relação de produção é a relação entre os donos do meio de produção e os donos da força de trabalho. Quem tem, vamos lá, quem tem a empresa, quem tem a indústria, o patrão, donos dos meios de produção. Quem não tem e trabalha lá é o quê? A força de trabalho. Então, é sempre uma relação de exploração, aonde quem contém esses bens de produção vai explorar quem está vendendo a sua força de trabalho. E aí surge uma medida no Marx que é muito importante, que é a mais-valia. Eu vou explicar bem devagarzinho para vocês conseguirem entender. A mais-valia, gente, é o seguinte. Vamos dizer que você ganha R$10, tá? No mês, para trabalhar fazendo alguma coisa. R$10. E aí, todo dia você chega lá, qual é o seu trabalho? O seu trabalho é botar cadastro no tênis, ok? Você botou cadastro no tênis. Todo dia você faz 100 tênis. Esse seu salário, ele é diluído, né, na quantidade de coisas que você produz. Então, se você produz 100 sapatos, que cada um custam R$10, vai fazendo esse cálculo. O salário do trabalhador está embutido no preço do produto que ele, depois que vai ser vendido. Então, só que assim, o que é o lucro? O lucro é o seguinte, a diferença entre o que foi pago ao trabalhador e o que sobrou, o que ele fez a mais, isso é o lucro. Isso daqui é mais-valia. É isso que o patrão está procurando. Então, assim, se você pensar, vou desenhar para vocês aqui para ver se fica mais fácil. Pensa nisso daqui, ó. Isso daqui, ó, é o preço do produto inteiro, tá?
Isso daqui é quanto que o produto gás é pago, quanto que o dono dos meios de produção ganha para produzir isso aqui. Essa partezinha daqui, ó, é uma parte que vai para pagar ao trabalhador. É a parte correspondente ao salário que ele ganha. Todo esse resto aqui, gente, é chamado de mais-valia. É o quê? É o que vai dar o lucro, é o a mais. Então, por exemplo, quando você pega um trabalhador e explora, põe ele trabalhando 12 horas por dia, ao invés de fabricar 100 sapatos, ele vai fabricar 150. Então, ó, essa parte do produto aqui, correspondente ao dinheiro dele, vai ficando cada vez menor. E se fica menor aqui, significa que ele ganhou mais o quê? Que ele teve mais lucro. Por isso que ele acredita, o Marx, na exploração do trabalhador. O trabalhador vai ser sempre explorado para mais-valia aumentar e ele ter mais lucro. Então é essa relação. Marx acredita muito na relação de exploração entre o trabalhador, entre o patrão e o trabalhador. A propriedade privada, que é esse direito de você ter alguma coisa, é o motivo básico da exploração. Você deve abolir, porque se nada for de ninguém, você não explora o outro, entende? Por exemplo, se a sua casa, se você, esse dinheiro, vamos pensar nesse industrial aqui que está tendo a mais-valia. Ele tem a mais-valia, ele comprou uma ilha em Angra dos Reis com uma casa enorme. Por quê? Porque isso é uma propriedade privada. Se você abolir esse direito de ter uma propriedade privada, para Marx, a exploração também ia ser abolida. Por quê? Você não ia tentar ter mais do que o outro, porque ninguém ia ter nada. Todo mundo ia ter tudo. Vocês conseguem entender essa diferença? O Estado seria um instrumento de poder dos donos dos meios de produção, né? O Estado, na verdade, é visto como sempre estando do lado de quem tem dinheiro, sempre atendendo aos interesses de quem está mais, de quem tem mais dinheiro. E a luta de classe, gente, seria o agente transformador, motor da história. O Marx acredita que o motor da história, ou seja, o que vai fazer a história andar, é a luta de classes. Ele acredita que vai chegar numa situação de exploração tão grande, onde o proletariado, onde os trabalhadores vão ser tão explorados, que não vai ter uma outra forma senão a revolução. É como se assim, já tem uma diferença muito grande na sociedade, tá? Aqui o dono do meio de produção, que é o patrão, e aqui embaixo o proletariado, que é aquele que vende sua força de trabalho. Aqui existe uma relação de exploração. O que está em cima está explorando o que está embaixo. Para o Marx, ia chegar uma hora que essa diferença, essa exploração ia ficar tão grande que não teria como. Essa camada aqui de baixo ia se rebelar, ia fazer a revolução, e quando tivesse a revolução socialista, o que ia acontecer com essa diferença? Ia acabar. Ia ficar todo mundo igual. A sociedade seria uma sociedade igualitária. Então, o capitalismo ia propiciar isso. De um lado, proletários e do outro, burguesia. Ele vê essa luta de classes como inevitável. Por isso, seria o motor da história. Motor é aquilo que faz andar, que faz girar. E aí, ele pensa na união mesmo. Esse daqui seria o símbolo. Você tem a união dos camponeses, que é a foice, né? Junto com os operários, representados pelo martelo. A foice é isso aqui, o martelo aqui. Então, um junto com o outro, formando a união, só isso poderia implementar de forma definitiva a vitória do socialismo. E o socialismo, gente, implantaria uma nova forma de governo, que seria a ditadura do proletariado. Você eliminaria a propriedade privada, porque aí você ia fazer a coletivização. Seria o fim da exploração, não teria mais essa diferença. E se não tem mais diferença, não tem mais luta de classe. E seria uma etapa de transição para a posterior eliminação do Estado e implantação do comunismo. Então o socialismo seria uma fase, né, de adaptação. Você sairia do capitalismo, você iria para o socialismo, onde você ainda precisar de um Estado só para organizar as coisas. No final, a sociedade já conseguiria tanto se autogerir, viver nessa questão, né, sem propriedade privada e tudo, que você chegaria na última fase, que é a fase do comunismo. Bom, vamos ficando por aqui.